Oi, gente, boa tarde. Estão me escutando? Olha quanta gente querida. Deixa eu adicionar a doutora Luísa aqui. Quando ela entrar. Espero que hoje dê certo, né? Que a live não caia, que dê tudo certo. Boa tarde. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Ju. Gente, eu queria deixar também o espaço aberto para vocês, caso vocês queiram fazer perguntas, tá? Lembrando que Luísa, ela é psiquiatra e aí a gente vai estar com um aparato bem legal aí de uma pessoa que entende muito do assunto. Apesar que a gente vai discutir também sobre MDR, né? Sobre a nossa abordagem aí de psicoterapia. Mas quem quiser fazer perguntas para ela, ela é bem flexível. Só estou esperando ela entrar para a gente poder dar início. Oi, Ni! Boa tarde, querida. Priscila. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Doutora Ana. Olá, Lu. Vamos lá, doutora Luísa chegou. Metamorfose, um prazer te ter por aqui. Oi, Oi, Lu, tudo Thalita, tudo bem? bem? Tudo jóia? E você? Boa Você tá... tarde. Boa tarde, tudo bem? Acho que eu vou girar meu celular aqui só um pouquinho. Oi, opa. Ai, meu Deus, foi. Ai, só um pouquinho que eu vou arrumar aqui que a Tá, gente tá... Lu. Oi, Thalita, agora sim, desculpa. Agora, Tudo nada, bem? tudo bem? Tudo jóia, Bom, e você? tudo bem. Lu, doutora Luísa, acho que a gente pode Sim. começar se apresentando, né? O que é que você acha de se apresentar? Ai, acho ótimo. Bom, eu sou médica psiquiatra aqui em Curitiba, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer aqui pelas próprias redes, o que foi Sim. bem bacana a nossa troca, né, nesses últimos dias. E eu também sou MDRista, né? Tenho a formação de MDR aqui em Curitiba, fiz aqui com o pessoal do Espaço da Mente, já trabalho com MDR já faz 3 anos. Né? Sim. Então, gosto muito da abordagem, é algo que complementou demais o meu trabalho. E realmente é muito bacana olhar o ponto de vista dessa abordagem diante dos diversos transtornos, né, que a gente trabalha no dia a dia. E eu acho que é isso, assim. E você, assim? Então, eu sou psicóloga, né? Meu nome é Thalita, sou psicóloga aqui em Recife, atendo online, mas dou sempre preferência para o presencial, não posso negar.
né? Eu sou MDRista também há 3 anos. Fiz aqui o curso de Bacana. formação, os 3 níveis, apesar de Uhum. já ter viajado, acho que umas 5 vezes para fazer formações aí com o Espaço da Mente em Brasília, né? Que eles têm a sede lá. E aí também sou apaixonada pela abordagem. Acho que ela nos dá uma possibilidade de trabalhar com o paciente de uma forma bem diferente, né? Confesso que Verdade. comecei com a terapia cognitivo-comportamental, mas senti diante de algumas problemáticas de abuso, senti necessidade de ir para algo que me desse mais recurso, mais aparato, e eu sou apaixonada por MDR. Uhum. Algumas coisas que antes, né, Thalita, às vezes a gente tinha até pouca coragem de encarar assim no consultório. Por exemplo, a gente, claro, sempre perguntava para tentar avaliar o sujeito como um todo, mas muitas coisas antes eu nem me arriscava a trabalhar por não sentir que eu tinha uma ferramenta forte o suficiente para aquilo, né? Isso. E hoje com o MDR, às vezes mesmo coisas muito graves, a gente vê que a gente tem como trabalhar e ter uma resposta eficiente para aqueles casos e dá muito mais vontade de trabalhar e se aprofundar cada vez mais na história das pessoas. Então é muito legal, assim, a gente realmente sentir que está bem equipado de uma estratégia assim bem interessante que é o MDR, né? De fato, dá até mais liberdade para a gente ter um vínculo mais seguro com o cliente, né? De até dar certezas, possíveis certezas, né? No tratamento. Mas vamos lá, vamos entrar mais no nosso tema, né? Que é a Vamos. ansiedade. E aí eu acho que Uhum. nada melhor do que você, ninguém melhor do que você, para nos explicar mais ou menos essa diferenciação, né? De ansiedade dita como normal, aquela emoção mais tranquila, e a ansiedade mais patológica, né, Lu? Perfeito, vamos conversar sobre isso. Bom, a ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, né, em maior ou menor grau, né? A gente sempre vai ter alguma reação frente às ameaças do nosso dia a dia. Então, se a gente toma um susto ou se a gente fica com medo de perder o emprego, né, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo o nosso cérebro reage de determinadas formas. Não só o nosso cérebro, como o nosso corpo. Né? Então, às vezes, a primeira reação é muito corporal, nem sempre dá tempo de pensar, por exemplo, para fugir de um leão. Né? Às vezes a gente precisa primeiro correr e depois pensar o que acontece. Então, isso tudo são sintomas, aliás, sentimentos naturais. A gente precisa se defender e se proteger. Mas, ao mesmo tempo, né, como as ameaças do nosso dia a dia são coisas mais sutis e mais espalhadas ao longo da vida, como boletos, preocupação com o emprego, agora essa situação do coronavírus, coisas assim que dentro de casa, teoricamente, a gente está seguro, mas ao mesmo tempo, várias pequenas ameaças podem deixar o nosso radar de alerta tão ligado a ponto dele ficar hipersensível. Então, a gente reagir a todo e qualquer estímulo. E essa reação, muitas vezes, ela não é só em pensamento. Às vezes a pessoa percebe que é desproporcional, mas em termos de corpo, aquela reação de lutar ou fugir, ou até mesmo de congelar, às vezes é muito intensa, a ponto de ficar quase impossível controlar aqueles sintomas naquele momento. Então, quando que ela é patológica? Quando ela é persistente, então o tempo todo eu estou alerta, o tempo todo eu estou preocupada, as preocupações são difíceis de serem controladas, ou também quando eu tenho muitos sintomas físicos, como taquicardia, muita sudorese, insônia, mudança do apetite para mais ou para menos, alteração também de atenção, de funcionamento global. Por exemplo, a pessoa perde rendimento na faculdade ou na escola ou no próprio trabalho, está tentando trabalhar e a preocupação reverberando assim dentro da cabeça e não consegue prestar atenção. Então, são vários sinais de que a pessoa não está só numa ansiedade temporária diante de um fato importante, mas também está numa ansiedade mais patológica, né? E isso é bastante relativo. Às vezes, uma pessoa que tem uma vida muito ativa, um pequeno grau de ansiedade maior pode prejudicar aquela vida, né, daquela pessoa. Uma pessoa que tem uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais zen, tem um trabalho que talvez não seja
com uma exigência o tempo todo, talvez aquilo não seja tão perceptível, né? Então também a gente tem que individualizar totalmente, assim, cada caso e cada pessoa, porque vai ter uma variação muito grande, assim, né? Do que é o normal para uma pessoa, o que é o normal para outra. Isso. É tanto que o diagnóstico, né, doutora, ele é feito de forma bem singular, né? Eu acho que é bem interessante isso, porque às vezes no consultório eu percebo que as pessoas já chegam com um diagnóstico de ansiedade, assim, eu tenho ansiedade. Calma. Você foi para o psiquiatra? Não, não, eu Uhum, li e aí tá totalmente relacionado a isso que eu uhum, tenho. Eu disse, não, calma, a gente precisa. Então, se uhum. é algo que está atrapalhando muito o seu dia a dia, que é algo que já passou de um evento, né, direcionado para uma circunstância, a gente precisa de um profissional aí para diagnosticar, né? Verdade, exatamente. Exatamente. Eu vi aqui que tem algumas perguntas, as duas Sim, pessoas o perguntando, né, sobre o que é EMDR, EMDR. Isso. ótimo. Pode explicar, Thalita? Então, EMDR, ela começou sendo uma técnica, né, para alguns terapeutas, porém, né, hoje não, há um certo tempo, ela já é uma abordagem, tá? Então, vários terapeutas, é uma abordagem cientificamente comprovada. Então, tem vários estudos, para muitas pessoas é vista como uma abordagem nova, mas não tem um certo tempo aí. Foi desenvolvido pela doutora Francine Shapiro, né? E aí ela usa de técnicas, na verdade, de um protocolo estipulado e de técnicas que vão mexer a nível neuroquímico, né? A gente faz um entrelaçamento nos dois níveis cerebrais, né? Dos dois hemisférios, com um propósito de fazer uma integração entre passado, presente e futuro, né? Uhum. Trabalhando com as nossas fases aí do tratamento, a fim de trabalhar memórias, experiências, na verdade, dolorosas, vistas como traumáticas aí na vida das pessoas, né? Quando a gente pega uma história clínica, quem é terapeuta MDR já tem esse olhar diferenciado para essa história de traumas. E a partir dessas lembranças que a gente vai fazendo o nosso plano de tratamento, né? A partir Uhum. dessas experiências, das crenças das pessoas. Uhum. Quer complementar em alguma coisa, Lu? Sim, EMDR é a sigla, né? É a sigla em inglês para dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Isso. Então, e esse termo, né, de movimentos oculares é a razão principal pelo como essa técnica ficou conhecida. De certa forma, depois até a doutora Francine Shapiro comentou que mudaria o nome da técnica para uma técnica de reprocessamento de traumas, mas depois que Isso. já estava famosa dessa forma, assim ficou. Por quê? Porque um dos grandes diferenciais dessa técnica é usar os estímulos bilaterais, sejam oculares, auditivos ou táteis, né? A gente pode usar o estímulo tátil também para tentar fazer uma conexão melhor entre os dois hemisférios cerebrais, como a Thalita comentou. E isso é bem interessante, assim, porque realmente traz uma dessensibilização da carga emocional daquele alvo, ou daquela memória, ou até mesmo daquela situação no presente que a pessoa está trabalhando. Então, dessensibiliza a carga emocional e conecta melhor com a razão. Então, por exemplo, às vezes quando uma pessoa está muito nervosa, acabou de sofrer um acidente ou acabou de ter uma briga, e a gente vai lá e tenta falar para ela: fica calma, não precisa ficar tão nervosa. Parece que não conecta as informações, porque o grau de emoção tá tão alto que razão não entra ali. Então, por isso que às vezes eu comento no meu Insta que é tão interessante a gente acalmar primeiro o corpo para depois ter espaço para conectar um pouquinho a razão, porque a razão e a emoção nessas horas, o cérebro tende realmente a se lateralizar, né? Ele vai totalmente para o hemisfério direito, né, que é o principal responsável pelas nossas emoções, e não conecta com a razão. Então, quando a gente abaixa esse nível emocional, a gente consegue dar um novo sentido para memórias passadas e até mesmo questões presentes. É uma técnica bem diferente, é uma mudança realmente de paradigma. É uma técnica
até considerada não tão verbal e mais de reprocessamento, mas também tem muita fala, né, Thalita? Isso Sim. também é uma outra falha, né? Um outro mito, Esse é um melhor dizendo. mito, um grande mito, Mas na verdade, né? a Que gente as tem que trabalhar pessoas. muito em fala, mas o Isso. principal, nosso objetivo principal é chegar nos reprocessamentos. Mas também tem muito trabalho de fala, né, Thalita? Isso, a depender do caso, né? A depender do diagnóstico da pessoa, da patologia, a gente vai passar um tempão aí na fase 2, né? Que é a nossa fase de fala, na Sim. fase de preparação do paciente, para depois recursando ele, para depois sim a gente entrar na fase do reprocessamento, né? Então, não é só. Eu estava até falando para você ontem, né, que eu acreditava que quando o MDR, no início, quando a gente faz o início da formação, é apenas o reprocessamento. E não, quando a gente vai chegando nas formações mais avançadas, a gente vê que ela precisa sim de um vínculo, de um recurso da fala, Muito. né? Uhum. Para antecipar esses momentos aí mais dolorosos, digamos assim, de reprocessamento. Exatamente, exatamente. E uma coisa bem interessante e simples da gente entender é que a teoria base do MDR é o modelo de processamento adaptativo de informação, que é a gente tem uma tendência natural a elaborar as coisas, né, que a gente vive, mas tem coisas que são traumáticas que a gente não consegue elaborar tanto. Tão Sim. bem, melhor dizendo. E essas memórias não processadas, elas ficam armazenadas, né, num local do nosso cérebro físico, né, um local real no nosso cérebro, e aí aquela informação não processada que pode gerar sintomas ou comportamentos desadaptativos no presente. Então, a ideia é justamente a gente ir lá no local desta memória, fazer uma sobrecarga cerebral com esses estímulos e tentar mudar aonde ela está armazenada, para mudar não só um comportamento treinando nessa mudança, mas mudar realmente a origem daquele problema. E realmente, às vezes, a coisa desaparece. É impressionante isso, né, Thalita? Às vezes, É, na sessão seguinte, a gente pergunta assim: como é que. E aquele sintoma que a gente estava trabalhando? Nossa, mas eu nem pensei naquilo essa semana, eu nem lembrei que a gente estava trabalhando semana passada. Então, fica muito interessante por não ter tarefa, não ter aquele treino, né? E ao mesmo tempo, às vezes as coisas vão desaparecendo de uma forma bem curiosa, assim, né? Quando a gente começa a trabalhar com isso, acho que até hoje não tem como não se surpreender no consultório trabalhando com não, MDR, né, Thalita? eu acho que eu saio de algumas sessões assim surpresas quando o paciente volta e fala, não, não, aquilo lá, eu fui, eu acho que eu tive uma sessão que foi incrível. Um dia nós estávamos trabalhando um trauma de dentista, e aí na outra sessão o paciente já tinha ido no dentista, já estava ótima, assim, Uhum, e ela tinha pavor real de sim. dentista. E aí, assim, a depender dos casos, né? Porque a gente tem uma metáfora bem interessante, que a metáfora que a gente fala que essas experiências traumáticas, né, elas ficam meio que encapsuladas no cérebro, né, numa caixinha aí que a gente às vezes nem sabe que ela está aí. Então é muito comum o paciente chegar no consultório dizendo, mas eu não tenho história de trauma nenhum, eu não lembro de nenhum trauma. E às vezes eu Uhum, explico que, ó, nosso cérebro ele é muito inteligente. Então às vezes o seu trauma ele vai ficar bem guardadinho para você conseguir viver na vida, né, de uma forma uhum. muito mais leve, enfim, carregando alguns sintomas, né? Mas imagine se você ficasse toda vez lembrando dessa experiência, seria realmente bem pior. E aí essas Sim. memórias, mesmo encapsuladas, elas ficam em alguma parte do nosso cérebro, Uhum, né, doutora? E sim. aí causam sim um sintoma, por isso que é essa necessidade da nossa nas histórias clínicas que a gente pega, né, no nosso protocolo aí, a gente precisa sim olhar nesse passado, toda a história da pessoa, né, Uhum, o PPP, o presente, o passado, enfim, pegar tudo que acontece aí de trauma para uhum, que a gente tenha um aparato bem uhum, interessante. Às vezes eu peço para sim. meus pacientes, ó, vamos fazer uma listinha dos 10 eventos negativos que aconteceram na sua vida. E às vezes eles não entendem, mas tudo isso entra num plano de tratamento, né? Sim, exatamente. E é legal a gente conversar também sobre isso, sobre o que é trauma, né?
não necessariamente trauma é só aquelas tragédias ou acidentes ou violência. Às vezes trauma, pequenas coisas do dia a dia que vão sendo repetidas e vão tendo uma repercussão negativa na gente e que a gente não consegue processar bem, pode ser um trauma. Então, por exemplo, aquelas comparações entre os irmãos que de repente vira uma repetição naquela família. Você é a ovelha negra, você é não sei o quê, ou você... Aquela coisa vai virando uma coisa tão repetida que a pessoa às vezes está lá com 50 anos e fala assim, não, mas eu sou a ovelha negra da minha família. Aquilo virou uma verdade. Aquilo, de certa forma, é uma memória não processada, que no MDR a gente chama de trauma. Então, mesmo coisas da própria amadurecimento podem ser traumas, né? Bullying pode ser traumas, relacionamentos amorosos abusivos ou términos de relacionamentos podem ser traumas, lutos podem ser traumas. O que é a teoria do MDR? Né? Todo sintoma, todo comportamento disfuncional, se a gente buscar no passado, ele tem uma origem. Né? O MDR chama essa origem de trauma, que pode ser um trauma maior, né? Algumas questões de violência e tudo mais, ou até mesmo, às vezes, coisas que a pessoa não considerava um trauma. Eu nunca imaginei que aquilo era um trauma para mim, mas a forma como eu interpretei e o meu cérebro conectou aquelas informações me trouxe até um sintoma que hoje é disfuncional. Então é fantástico o quanto isso amplia o nosso repertório, as possibilidades de trabalho, né? Pois é, eu adoro uma definição de Peter Levine, que ele fala que trauma é algo que acontece rápido demais, forte demais ou cedo demais, né? Então, essas informações, Sim. como você fala, que a gente fala num trauma grande, né? De ter grande ou um Sim. trauma de ter pequeno, e aí o trauma de ter grande é esse que todo mundo consegue identificar, como você falou, né? Ah, eu passei por um trauma realmente, o meu pai morreu na infância, ou então passei por um abuso sexual, então, passei por um assalto muito severo. São aquelas situações que todo mundo diz que são traumáticas, né? Todo mundo consegue perceber. Só que aí tem o trauma de estar pequeno, né? Que aí não é tão fácil de perceber. Que aí Sim. realmente tem o trauma de abuso de poder, né? Que aí são essas relações de poder em casa, né? Esses falatórios que vão criando nossas crenças, que é a forma como a gente se olha, se percebe no mundo. Né? O bullying, nossa, como o bullying, quando a gente pega a história clínica da pessoa, como o bullying ele é devastador, né? Ele tem, assim, um poder enorme na autocrença da pessoa, na forma como ela se observa, que é bem, bem trágico, né? A gente traz uma carga bem difícil para o presente. Luiz, Oi, diga, perdão. e a gente pensando assim mais em ansiedade, como é que a gente pode fazer esse link, né? Exatamente, era isso que eu estava pensando. Exatamente, a ideia desse passado, presente e futuro, ele serve para qualquer comportamento, inclusive a questão da ansiedade. A questão ansiedade, muitas vezes, é algo tão distante, assim, tão espalhado pela vida, que muitas vezes é bem difícil achar um alvo que começou a ter ansiedade naquele momento. Mas, às vezes, realmente, trabalhar vários alvos de traumas com T maior ou T menor que causaram na pessoa, que a pessoa tivesse que ficar alerta o tempo todo, né? Ou que a pessoa começou a ficar preocupada o tempo todo, começou a ficar com medo o tempo todo. Isso, por exemplo, numa infância, um exemplo assim, que aparentemente não tem nada a ver. Uma criança que cresceu numa casa que o pai era alcoólatra. O fato daquela insegurança, não sei como que meu pai vai chegar hoje, se vai chegar, a minha mãe nervosa, se os pais vão brigar ou não, violência que acontece num lar que tem o problema com álcool, isso vai gerando no sistema de alerta da criança, que é especificamente na nossa amígdala cerebral, uma hiperreatividade. Então a criança vai ficando assim, eu preciso ficar alerta o tempo inteiro, né? Apesar de parecer não ter um link direto, às vezes, onde ela aprendeu a se desenvolver e se conectar com o mundo, ela tinha que ficar alerta o tempo inteiro, né? Acho que um exemplo prático, às vezes, é interessante para pensar como que é o pensamento de um terapeuta de MDR, né, Thalita? E é basicamente isso, tentar realmente observar como é que foi esse aprendizado que levou a esse sintoma, ou que levou a essa forma de proteção que é ficar alerta o tempo todo e pensar e trazer isso para a perspectiva do hoje.
né? Eu também gostei muito de uma definição, agora me fugiu o nome do professor que fez essa definição, que é muito trazer a perspectiva de tempo e espaço para as memórias. Porque as nossas memórias não têm perspectiva de tempo e espaço. Se um trauma aconteceu 50 anos atrás ou 30 anos atrás, às vezes no cérebro daquela pessoa, a pessoa pode estar preparada para reagir àquele trauma como se fosse acontecendo hoje. Então, trazer a perspectiva de, puxa, faz 30 anos de tempo, faz tempo. E a perspectiva de espaço, de hoje. Hoje você está segura? Agora onde você está? Nossa, aqui no consultório eu tô, aqui na minha casa eu tô, aqui não sei onde. Não, hoje eu tô segura no meu espaço. Então, assim, é muito legal essa perspectiva de tempo e espaço para as memórias, que literalmente elas não têm essa perspectiva, né? Tem pessoas que às vezes reagem exatamente da forma como reagiram quando era criança frente a um trauma hoje, adultas. Perfeito. E aí a Eu hora que a costumo gente... faz essa amarra, né? Eu faço muito essa amarra, às vezes, no consultório. Eu pergunto assim, calma aí, quantos anos tem essa menina aí que tá reagindo desse jeito? Aí, Uhum, como algumas pacientes, eu faço essa analogia com alguns pacientes que já estão em processo mesmo, ela fala, eita, essa minha paciente tem 5 anos. Eu vai, vamos procurar aí essa memória para sim. que a gente saiba exatamente por que você está reagindo como Uhum, como a sua criança de 5 anos, né? Então, é bem interessante fazer essas analogias, porque de fato o terapeuta MDR ele vai atrás dessa experiência para saber de onde tudo começou, né? Você deu uhum, um exemplo ótimo. Eu posso dar outro quando, por exemplo, o papai e mamãe estão super preocupados na relação amorosa deles e aí começa um trauma de apego, né? uhum. Então, como é que fica a sua construção do apego, né? Geralmente crianças que desenvolvem um apego inseguro quando papai e mamãe estão nessa confusão aí de relacionamento e costumam dar atenção muito mais para si, não por proposital, não, mas por experiência de vida mesmo, pelo que é possível para eles. E aí Uhum. costumam dar essa atenção maior para o casal e o filho fica um pouco esquecido, né? Então vai desenvolvendo talvez um apego inseguro, né? E o terapeuta MDR vai observar isso, porque o apego inseguro ele gera mais essa sensação de ansiedade, né? Ele gera essa necessidade de estar em atenção, de estar procurando também esse movimento da aceitação dos pais, que vai se prolongar e a gente vê muito no consultório adultos assim, né, doutora? Uhum, exatamente. Exatamente. Aquelas crenças, né, que são extremamente comuns de não sou bom o suficiente, né? E o que que é suficiente para você, né? E não tem nada que seja suficiente para aquela pessoa, né? Porque o grau de exigência é a perfeição, né? Então é muito, muito interessante avaliar, né? Às vezes é muito difícil achar a origem, né? Um ponto específico, mas geralmente olhando para a infância, tem muitas marcas e pontos assim que, sendo trabalhados, a tendência é ir acalmando mesmo aquele cérebro daquela pessoa que foi traumatizada de alguma forma. E não tão difícil quanto achar, às vezes, as relações na história é encontrar as crenças. Porque algumas crenças, elas pulam na nossa frente, né? Não sou bom o suficiente. Isso para a vida, né? Para amigos, para pessoas próximas. Mas espera lá, né? Isso. Ai, nossa, eu realmente sempre fui uma pessoa má, né? Mas por quê? O que que te faz pensar isso? Então é bem interessante, assim, a partir das crenças, a gente consegue ter um acesso maior às memórias, né? Uma Isso. coisa interessante só de comentar, né, para quem nunca tinha ouvido falar de MDR, que todo o processo é feito com a pessoa consciente, né? Ela que vai dando acesso a algumas memórias. Sim, é possível de lembrar algumas coisas que antes não estavam na consciência, estavam encapsuladas, mas em nenhum momento é feito abaixar o nível de consciência e fazer algum exercício tipo hipnose. É bem diferente, porque a É, consciência está sempre presente. perfeito, perfeito. Foi uma colocação extremamente importante, porque me fazem essa pergunta, Thalita. Sim. Isso é como hipnose ou não? Não é nada como hipnose. Uhum. Você está aqui Sim. com o pé no presente. É muito. A gente
sempre fala da nossa atenção dual, né? Um pé no presente e um pé no passado. Nada de sair do presente. Se precisar sair do presente, a gente traz você de volta, porque a gente precisa que o reprocessamento seja feito no agora, né? No aqui. Exatamente. E a qualquer momento a pessoa tem a liberdade de fazer uma pausa, né? De dar um... A gente combina sinais, tem toda uma fase de preparação, por isso que também essa expectativa de chegar e já entrar em reprocessamento na primeira sessão, ela não existe, né? Existe sim uma preparação, uma condição de conhecer a história e avaliar a segurança daquele trabalho, né? Exato. O vínculo é muito importante e, inclusive, né, o paciente saber que ele que manda no processo. Então, quando ele falou parou, não aguento, a gente respeita, né, doutora? Exatamente. Mas eu acho que você estava querendo falar alguma coisa aí pra gente. Bom, Bom, eu estava pensando aqui em várias coisas e a gente conversando sobre isso, para o reprocessamento acontecer adequadamente, em qualquer patologia, sobre qualquer comportamento, a gente tem que pensar muito na questão de janela de tolerância, né? Então, assim, essa ideia de um pé no presente, um pé no passado, é o que tem que acontecer mesmo, essa atenção dual, né, que a gente tem que utilizar. Você sabe que no meu consultório eu adaptei um pouquinho. Eu prefiro os dois pés no presente, olhando para o passado. Assim, mas eu sei que a gente, né, todo mundo usa assim, eu acho super legal também. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar numa janela de tolerância de emoções. Se trabalhar com aquilo está insuportável, a gente tem que dar uns passos para trás e trabalhar estabilização e segurança. O objetivo em nenhum momento é reviver ou ter algo assim, ou ter um sofrimento naquele processo de terapia, né? Assim, de um nível muito intenso. Claro que mexer em memórias tristes não vai ser algo ileso, né, de qualquer emoção. Mas emoção, às vezes, ela precisa estar presente para a gente poder elaborar algumas coisas. Mas dentro dessa janela de tolerância de emoções. Só que essa janela a gente precisa ter não só para o trabalho, a gente precisa ter ela para a vida, né? Exatamente. Então, às vezes, quando a gente tem essa noção de que está acontecendo a pandemia ou que está acontecendo alguma coisa e, de repente, eu começo a ficar muito ativado dentro dessa janela e eu começo a ficar preocupado demais, ansiosa demais, não consigo dormir. E isso diz respeito a estar fora dessa janela de tolerância. O grande objetivo agora é voltar para essa janela, né? Ou o oposto também. Já que o mundo está assim, a pandemia ou isso, ou alguma coisa difícil está acontecendo, de repente eu vou me fechar, vou só dormir, vou ficar totalmente isolado, mais deprimido, digamos assim. Isso também é fugir, né, da nossa janela de tolerância. Então é bem interessante que isso a gente precisa ter para o processo terapêutico e isso a gente precisa ter para a vida. Então, nessas horas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Thalita? A gente tem sim que parar para pensar em algumas coisas que nos faz bem para a gente se autorregular. Falar com quem que me faz me sentir calma. Então, é para essa pessoa que a gente tem que ligar. Fazer qual atividade, qual hobby que me faz ficar bem. Então, é isso que eu vou pensar em fazer naquele momento, né? E realmente ir utilizando de estratégias de enfrentamento, que é muito trabalhado, né, na fase 2, que a gente até vai querer falar um pouquinho aqui, né, Thalita? Mas, assim, aproveitando esse gancho, que vale muito a pena a gente ter esse aprendizado para a gente poder lidar com as nossas emoções do dia a dia. É isso. É interessante, assim, eu venho percebido no consultório como esse momento de pandemia, né, de isolamento, ele vem se aparecendo, se apresentando como um disparador para muitos traumas na vida dele. Ele aparece aí e traz com muita força as experiências que alguns pacientes têm vivido, sabe? Exato. E aí, assim, eles saem realmente dessa janela de tolerância. Eu sempre falo, gente, a gente precisa estar aqui, nessa janela, que é quando a gente fica tranquilo, fica calmo, a gente consegue organizar nosso dia a dia com muita eficiência. E aí, nessa janela, né, doutora, a gente pode ou ter uma hiperexcitação ou uma hipo. Na hiper é exatamente como ela vem como essa ansiedade, né? Um descontrole mesmo, angústia, enfim, medos excessivos. E aí a gente precisa ter recursos para voltar para essa janela de tolerância, que é exatamente como você falou, né? Ter acesso aos nossos hobbies, precisar equilibrar. A gente, se está muito difícil
nesse processo de isolamento, a gente vai precisar equilibrar com atividade física, com seus hobbies. Então, a gente não pode fazer com que você se sinta ainda mais hiperexcitado, né? A gente precisa dar uma equilibrada nisso, porque eu acho que a ansiedade vem muito também desse nosso dia a dia corrido, né? Dessa nossa sociedade que é extremamente frenética. E aí a gente vai pagando o preço, né? Eu costumo dizer para minhas pacientes que, olha, se a gente quer mudança de emoção, a gente também precisa ter mudança de comportamento efetivo, né? Então, muita gente vai precisar dessas autorregulações, né, doutora, para que o paciente se sinta mais confortável em casa, principalmente, não precise só ficar confortável e regulado na terapia, né, quando chega na terapia. Sim, sim, com certeza. É super importante esse conceito. Isso, e até saiu, né, uma, um dado aí que as pessoas estão bebendo muito mais, né, nessa quarentena. E aí eu costumo dizer que, assim, nossa, a gente precisa olhar o que significa isso, né? Porque o que é esse beber mais? Muitas vezes é uma forma de se acalmar, né? De consolo aí, de talento, né? Assim como a comida funciona para muita gente, como um aporte seguro, um cantinho que a gente precisa se sentir melhor, só que aí é importante pensar se de fato essas estratégias são funcionais. Exatamente. E aí, falando em Exatamente. estratégias funcionais, a gente tem nossos recursos, né? Você quer ensinar alguns para o pessoal? Podemos sim, com certeza. Acho que vai ser bem legal. Bom, eu acho que eu vou falar primeiro do exercício dos 4 elementos, né? É um exercício simples de ser aplicado e que eu não passo um dia no meu consultório sem falar sobre ele, assim. Tenho usado, assim, em primeiras consultas, tem sido bem útil porque ele trabalha com tantos elementos que faz realmente uma calma maior. Então, assim, pensando nos 4 elementos, a gente vai usar terra, ar, água e fogo. Bom, primeira coisa, o elemento terra, né? Aliás, até voltando um pouquinho. A primeira coisa para esse exercício é a gente parar, respirar, pensar no nosso corpo e pensar de 0 a 10. O quanto eu estou ativada agora? O quanto eu estou sentindo de perturbação agora? Né? E isso faz com que a gente já comece a se perceber. Puxa, tô 3, tô 4, tô 5. Ok. Sem julgamentos, anota, né? Ou grava ali naquele momento e vamos para essas estratégias, né? O elemento terra é o exercício de aterramento, né? De realmente parar e sentir os pés completamente plantados no presente, sentir realmente o chão, sabe? Às vezes eu até comento, às vezes se quiser ficar um pouco descalço, ou sentir um tapete, ou estar de meia, não sei, da forma que for melhor, assim, mas realmente se aterrar, fala assim, eu tô aqui, eu tô no presente, no dia tal. Às vezes eu até uso mais elementos, assim, pra gente realmente ir pensando assim, né? Tô no presente. Segundo elemento é a respiração, que também é outro elemento corporal que faz toda a diferença, porque também faz com que a gente desacelere um pouquinho o nosso corpo, até mesmo o nosso coração, porque faz um estímulo no nosso nervo vago, né? Que faz com que a gente se acalme. E não é qualquer respiração, é a respiração abdominal. Então, a respiração lá com a barriga, né? Diafragmático ou abdominal. Então, sentir que realmente está enchendo e esvaziando uma bola dentro da barriga, né? E realmente fazendo aquele exercício, assim, pés no chão, respiração abdominal. O terceiro elemento é o elemento água, né? E esse elemento água é para você observar a sua boca, né? Parar e observar um pouquinho como é que tá minha boca. Será que minha boca tá seca? Será que minha boca tá úmida? E tentar produzir saliva, né? Vai tentando produzir saliva, pode ser com movimento ou até mesmo pensando em alguma bala ou em alguma comida, alguma coisa que realmente faça você produzir saliva. Por mais que sejam coisas meio diferentes, assim, a gente está dando a mensagem oposta que a ansiedade faz com o nosso cérebro. Quando a gente fica muito ansioso em determinado momento, de repente vai sentir a boca tá totalmente seca. Numa apresentação de trabalho, nossa, preciso, né, tomar água, porque minha boca está completamente seca. E de repente a gente dá 3 mensagens para o nosso cérebro de que não precisamos ficar tão ansiosos assim. E o quarto elemento, o elemento fogo, diz respeito ao pensamento.
né? Antes de acalmar o corpo, gente, não adianta a gente ficar repetindo mantras de vamos ficar calmo, vamos ficar calmo. Isso às vezes até irrita, porque a gente não consegue, sabe? A gente precisa abrir um espaço para que aquilo conecte. E aí, a hora que a gente realmente faz essa conexão de o corpo estar um pouco mais centrado no presente calmo, a ideia é buscar alguma memória que te faça bem, né? Alguma memória afetiva, alguém que te faça bem, algum momento da tua vida que tenha sido bom, algum momento pontual, né? Não precisa ter sido um ano da vida, mas às vezes um feriado, ou um final de semana, ou uma viagem, algo que realmente fala, puxa, aquele momento foi um momento muito bom. Respirar fundo, se concentrar nisso. E a gente pode até reforçar com alguns estímulos bilaterais sozinhos. Mas esse estímulo bilateral tem que ser feito poucos estímulos e lentos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais deles, mas é esse estímulo que a gente pode fazer. Então, os pés no chão, respiração abdominal, concentração também na boca, vai o pensamento para alguma memória boa e estímulo bilateral, sabe? Pode fazer mais ou menos uns 4 até 8, mas sinta o quanto é bom para você. E às vezes a velocidade também, a gente fala assim, faz uma velocidade lenta. E aquela pessoa está tão acelerada que a velocidade lenta também não conecta com aquele momento. Faz uma velocidade lenta para você, né? E vai observando o que funciona. Outra coisa que eu acho, depois de fazer todo esse exercício, quanto de 0 a 10 eu estou sentindo de ativação agora? Né? E às vezes realmente abaixa muito, muito mesmo, porque traz a pessoa para o presente. Outra coisa que eu acho legal desse exercício, por ter os 4 elementos, vale muito, é muito interessante que às vezes eu não vou conseguir fazer os 4 nesse momento. Às vezes eu estou numa reunião do trabalho, mas nada me impede de produzir saliva. Ninguém vai estar me vendo fazer isso, eu posso estar. Mas isso vai me conectando com o meu corpo. Isso vai me conectando com o presente. E isso ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que faz com que a gente se acalme, né? Então é muito interessante essas estratégias, porque são estratégias de enfrentamento e vão dando mais coragem para a gente lidar com as questões do dia a dia. Isso. Eu acho que essa é fantástica. E tem a nossa básica, né, doutora Luísa? Que é o nosso Sim. abraço da borboleta. Então, esse é tão facinho que muita gente... Eu ensino para os meus pacientes, né, no consultório. Mas a gente vai ensinar para vocês, que tá aqui na live. É muito simples. Ela é mais uma técnica para nos colocar na nossa janela de tolerância, né? Para a gente sair dessa hiperexcitação ou hipo. Você vai pegar as suas mãos, entrelaçar os dedos, tá? Tem aqui nossos ossinhos, vamos baixar logo embaixo dele, tá? Tá hiperexcitado, imagina que você tá aqui angustiado, enfim, senta um pouquinho, fecha os olhos e dá leves tapinhas. Não esquece de respirar umas 10 vezes, né? Quem sabe, ou até você se sentir um pouco mais tranquilo. E é muito interessante isso, né? Inclusive para a gente reforçar nossas experiências positivas. Então, quem aí estiver passando, você foi ótimo. Nossa, eu vi agora a doutora Luísa maravilhosa, então reforça, Luísa, reforça aí. Né? Obrigada, Larissa. Nossas crenças positivas também, né? A gente deve reforçar coisas boas que nos falam e que a gente sente, né? Não só botar o olhar para as nossas crenças negativas, né? Exatamente. Às vezes a gente cola tão fortemente alguma crítica, né? E escapa tão rapidinho de um elogio que às vezes fala, não, eu não, imagina. E às vezes realmente treinando esse tipo, muito obrigada, né? Muito obrigada, né? Você se também, permitir, né? Mas se permitir, porque realmente as pessoas se desconectam um pouco nesse momento do elogio, né? Porque, por exemplo, às vezes o sucesso destaca a pessoa, né? Destaca a pessoa do grupo. Então ela para de pertencer àquele grupo que tá todo mundo meio igual, e aí de repente, tipo, puxa, não vamos fazer brincadeira com aquela pessoa, que aquela pessoa ganhou, tipo, um prêmio, ou tá muito diferente, e às vezes a pessoa não se permite alguns sucessos na vida por conta disso mesmo, assim, por conta de medo de se destacar ou por não estar acostumado a aceitar alguns elogios. E realmente
é um desafio, não é tão simples assim. Às vezes é Não. mais difícil do que trabalhar questões negativas, né? Né? Que aí perpassa as questões de merecimento, né? Como é que foram introduzidas aí na vida dessa pessoa. Uhum, sim. Doutora, acho que a gente deu uma ajuda aí, né? Dando duas técnicas bem interessantes para vocês fazerem. Uhum, E aí tem uma pergunta para fazer para você, que sim. é uma paciente me fez hoje, eu falei que ia Hum, fazer, né? ah, Quando a gente sabe que precisa fazer uso de medicação, né? Você falar um pouquinho aí dessa parte da medicação. uhum. Olha, assim, não tem um risco que define a partir disso não dá ou a partir desse determinado sintoma precisa de medicação. O que mais vai definir é o grau de prejuízo que aquela pessoa tem na vida naquele momento. Então, eu sempre gosto de levar em consideração os sintomas físicos. Então, se alterou sono, alterou apetite, alterou energia de vida, né, ter disposição, alterou vários desses funcionamentos, é muito difícil responder só com mudança de estilo de vida, porque tem que regular tantos elementos que aquilo vai demorar bastante, sabe? Apesar de ser possível, se por mais que altere vários elementos, seja uma alteração leve. Leve é moderada. Se for moderada, grave, a ponto de ter alteração de sono muito importante, alteração de atenção muito importante. A pessoa às vezes está tensa o tempo inteiro, tem dor, né, por conta da tensão muscular, prejuízo no trabalho, prejuízo de rendimento, irritabilidade muito grande, prejudica às vezes as relações daquela pessoa. Às vezes são tantos prejuízos que é muito melhor fazer o tratamento com a medicação, que da mesma forma que o MDR vai lá, sobrecarrega a nossa amígdala e elabora algumas memórias, a medicação vai lá no nosso sistema nervoso central e deixa aquela mesma amígdala um pouco menos sensível. A medicação trabalha trauma? De jeito nenhum, mas deixa os traumas um pouco menos dolorosos, digamos assim, sabe? Tanto é que para transtorno de estresse pós-traumático, né, que é o principal transtorno causado por traumas, né, a medicação ela realmente tem uma eficiência. Ela deixa aquilo um pouco mais contido. Aliás, é como uma anestesia. Só que o MDR, ele vai além disso, ele trabalha melhor, tem uma resposta melhor do que a medicação. Por quê? Porque ele não só anestesia, como ele vai lá e cura aquela memória, né? Aquela memória. E a resposta para transtorno de estresse pós-traumático é fantástica, é acima de 80%, né? Pelos estudos que a gente tem e até mesmo por isso que é aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é muito interessante a gente entender que a medicação pode sim ser um complemento, até porque numa situação de trauma, organizar o sono, organizar alguns funcionamentos biológicos também melhoram o rendimento da psicoterapia, né? Então, nesse quesito trauma, mas no quesito ansiedade também. Quando a pessoa tem o nível de reatividade mais baixo, às vezes dá mais coragem de ir para a psicoterapia, porque aquilo não dói tanto, né? Porque às vezes é insuportável. Se a pessoa está tendo ataque de pânico, nem se fala. Porque daí sim, o grau de ansiedade é algo que é completamente descontrolado, né? Porque aqui o ataque de pânico ele vem a qualquer momento, não tem que ter acontecido algo no dia. E a hora que ele vem, a pessoa acha que vai morrer. Então, assim, e dura de 15 a 30 minutos. É pouco tempo, entre aspas, mas para quem está sofrendo é uma eternidade. É muito dolorido. Então, assim, o sofrimento não vale a pena frente a algo que tem tratamento. Né? Então, assim, vai ser muito sutil. Que tipo de ansiedade que dá para tratar com medidas comportamentais e psicoterapia e que tipo de ansiedade que dá para tratar com medicação. Outra pergunta que também eu deveria, né, devolver, né, para quem estiver pensando sobre isso, é qual é teu grau de disposição para mudar a tua vida também? Não só no sentido de
motivacional, não é isso, mas é assim, você está disposto a colocar atividade física, reduzir um pouco a carga de trabalho, fazer higiene do sono, mudar um pouquinho, às vezes, até mesmo o tipo de trabalho, às vezes a vida da pessoa não permite isso. Então, às vezes, a gente tem que adaptar o tratamento à vida daquela pessoa e não a vida daquela pessoa ao estilo de vida teoricamente mais saudável, né? Porque para aquela pessoa, para aquela necessidade daquela família, talvez realmente precise ter 2 empregos. Pode ser pesado, né? Mas ao mesmo tempo talvez seja necessário. Então a gente tem que individualizar mesmo. Às vezes fala assim, não, eu tô no momento que eu saí do meu trabalho, agora eu quero mudar meu estilo de vida, vou morar na praia, vou fazer coisas diferentes, vou investir nos meus hobbies e eu tô meio ansiosa. Talvez essa pessoa tenha uma perspectiva imensa de ficar sem nenhuma medicação e responder super bem a todas as medidas de mudança. Só que nem sempre isso é possível, né? A gente tem a Isso. nossa... E a nossa vida também não tem que se adaptar a uma doença, né? Eu penso sim que a doença que tem tratamento, a gente tem que tratar e manter a nossa vida do jeito se adaptar à nossa essência, né? Não Isso. só manter também uma vida doente, mas a vida se adaptar à nossa essência. Tipo, o que eu quero mesmo? O que é meu objetivo? Qual que é o meu propósito, né? E aí é super válido, né, a medicação. Eu sempre, porque eu acho que às vezes o paciente, a pessoa chega muito ativo, muito ativado, e a gente precisa aí desse suporte da medicação para poder trabalhar com eficiência. A gente não consegue chegar em traumas se a pessoa está realmente bem sensível, apesar de a gente ter todos esses recursos de dar uma regulação à pessoa, de tentar trazer ela para a janela de tolerância, mas eu acho que a medicação ela traz também o paciente para uma janela de tolerância mais fácil, né? Então eu acho que Sim. a combinação aí da medicação com a psicoterapia e, claro, o paciente tem que ter uma disponibilidade para entrar no tratamento, né? É muito importante dar uma diferença quando o paciente ele começa de fato a se mover, né, frente à sua cura, frente à sua melhora. Mas a Sim. gente sabe também que tem defesa, né? Tem tanta coisa aí que é um mundo bem subjetivo e bem Sim. particular, né? Eu acho que estão pedindo aqui, doutora, compartilhar um. Acho que a gente pode Posso. compartilhar esse estudo, né? E Aham. assim, eu acho que a Organização Mundial de Saúde já indica MDR como o tratamento de ouro para trauma, tá? Para TEPT. Foi aí que a gente começou nossos estudos, né? Porque o Francine Shapiro começou com os refugiados de guerra, né? Com as pessoas que passaram por trauma de guerra. Então, foi aí que, de fato, começou. Apesar de hoje o MDR ser usado para transtorno alimentar, ansiedade, depressão, transtorno psicossomático, tem muita gente usando. Inclusive, eu tenho... olha, Luísa, eu não falei para você, mas eu tenho uma tia que ela é fantástica em MDR e ela usa com esquizofrenia. Tem cada resultado Sério? belíssimo. Puxa, quero Sério. conhecer o trabalho dela. Que bacana. Belíssimo. E assim, era algo que não dizia, né? Porque esquizofrenia tem uma desorganização maior do eu, uma associação Sim. maior. Mas nosso Aham. MDR vem crescendo, tem cada trabalho lindo, tem trabalhos de doutorado sendo formados aí também. Acho que as pessoas estão Sim. investindo mais aqui no Brasil, né? Nos Muito estudos legal. com isso. Exatamente, exatamente. Muito interessante. É, Isso que eu ia será que. comentar alguma coisa, mas me fugiu. Isso que Ah, acho que tem. Gente, vocês têm alguma pergunta? Natália? Se faz necessário fazer uma especialização ou um psicólogo recém-formado já pode fazer esse estudo? Não, né? A gente tem que fazer uma formação em MDR, e aí depois da formação, para a gente poder, na verdade, ser considerado realmente um especialista em MDR, a gente precisa ir para as formações de nível superior, né, doutora? A gente isso. tem a formação básica, aí são 3 ou 4 níveis, não lembro agora. E aí Aham, depois a gente. supervisão de casos, Supervisão, né? Que se mantém isso, depois ao se longo mantém, dos anos de de trabalho. fato. E os aprofundamentos, né? Assim, acho que é algo que é bem interessante, até se alguém estiver vendo e tem interesse em fazer a formação, ir já preparado para
para fazer vários aprofundamentos, assim, porque o trabalho fica realmente cada vez mais profundo e bem diferente, assim, quando a gente consegue trabalhar de uma forma mais profunda. É um mundo de especialização, né? Quanto mais a gente vai aprendendo, mais Uhum. a gente quer, né? Porque a gente Sim, vai sim. vendo um mundo Sim, de e a trauma. gente vai, vendo uma mudança, assim, isso é uma coisa bem bacana, assim, principalmente, por exemplo, eu que estou na psiquiatria, ano passado teve 2 congressos que eu fui que falaram sobre MDR, o que eu fiquei, assim, digamos, bem feliz, assim, porque é algo que vai sendo trazido de uma maneira mais, cada vez mais científica, né? Sempre foi uma proposta científica da fundadora da técnica e, ao mesmo tempo, é algo que vai sendo mais difundido, assim, é muito legal. E o que que eu queria falar sobre esse link entre a psiquiatria e o MDR é que o manual da psiquiatria é o DSM, né? O DSM é onde está catalogado todos os transtornos psiquiátricos feito pela Associação Americana de Psiquiatria, é bem interessante. Mas o DSM, na imensa maioria dos quadros, ele não leva em consideração a história de vida daquela pessoa, né? E isso faz com que trabalhar com o complemento do MDR faz com que o meu trabalho consiga atingir outras coisas. Por quê? Porque aquela pessoa pode ter os mesmos sintomas, só que se uma pessoa tem uma história familiar que vai desenvolvendo aquele sintoma até ali, a gente vê que vai ter uma resposta muito boa à psicoterapia associada, a gente consegue trabalhar com menos medicações e às vezes outras situações a pessoa não tem nenhum elemento que faria pensar tão claramente no sintoma, a gente percebe às vezes que é uma questão muito mais biológica e a gente vê uma história genética muito forte. Isso é bem interessante, assim, de poder individualizar e às vezes também alguns sintomas pontuais a gente consegue, assim, não vamos tratar isso com medicação, vamos usar outras ferramentas, assim. Então é bem bacana, assim. Bom, Ter os dois olhares, né, e respeitar a importância de cada um é muito importante no trabalho, né? E até quando a gente fala também, não, mas não tem, né, na história clínica da pessoa, não tem nada que consiga identificar, tem esse peso, querendo ou não, do biológico, né, doutora? Dos sim, traumas transgeracionais, quem sabe? Onde sim. foi que nasceu esse comportamento aí na família, né? A gente pode pensar nisso tudo e, inclusive, respeitar o biológico, claro. Sim, 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 Acho que temos aqui, quando já se toma medicação para ansiedade, é possível deixar de tomar com a evolução da terapia? com certeza, com certeza. O objetivo do tratamento ele é a alta, né? Tanto da psicoterapia quanto da medicação, né? O tratamento para ansiedade ele tem indicação de ser feito até a remissão dos sintomas. A partir da remissão dos sintomas, fazer uma fase de manutenção e essa fase de manutenção deve ser feita por aproximadamente um ano, que é o que é recomendado nos nossos protocolos, né? A partir disso, a gente tem que planejar essa retirada numa fase de segurança e baixo nível de estresse na vida do indivíduo. Isso. Acho que a única. Temos 1 minuto e 40 agora de live, nos empolgamos, doutora. Onde Tá. a gente tem onde encontramos essa especialização? Bom, Espaço da Mente, põe lá www.espaçodamente.com.br. Eles têm informações aí pelo Brasil inteiro. Uhum. Solicitação do estudo científico justamente para poder divulgar entre a classe médica, sinta essa dificuldade por falta de estudos disponíveis. Gente, acho Uhum. que assim, a gente pode divulgar esse estudo, né, doutora? E Sim, infelizmente nossa live está terminando para a gente sim. poder se despedir. E assim, quem precisar também de fazer perguntas, manda para a gente por direct que a gente consegue responder vocês, né? Uhum. Isso Então, mesmo, exato. Eu não sei se fica salvo esses contatos e as perguntas, né? Mas qualquer coisa eu fico à disposição. Pode me mandar um inbox, né? Que a gente pode trocar essas informações e esses artigos, né? Que realmente é bem interessante esse trabalho. então foi ótimo, Tá doutora bom? Luísa, muito Obrigada. obrigada por aceitar o convite, aí um prazer falar Eu que sobre MDR, agradeço. né? E Prazer aí, sempre também, porque eu sou apaixonada.
Gente, obrigada aí por todo o carinho, por todo mundo que falou Obrigada, aí, gente. né? E Uhum, quem sabe até a próxima, tá? combinado. Um beijo, tchau, Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau. Até mais.